E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia com um jogo chamado Mundo dos Sonhos. É um jogo extremamente popular em todo o mundo. O nosso protagonista também jogava esse jogo, e o nome do seu personagem era K. Ele se tornou o número 1 e ninguém iria superá-lo. Isso porque foi anunciado o Mundo dos Sonhos 2, que encerraria o primeiro, enquanto ele estava fazendo uma entrega. No seu retorno estava escolhendo um nome para pré-registro no Mundo dos Sonhos 2. No entanto, do nada seu elevador parou de funcionar. Ele não conseguia ligar para a emergência. E logo em seguida, para sua surpresa, um painel aparece diante dele. E parecia ser bastante familiar, como se fosse parte de um jogo. Após apertar o botão de confirmação, uma nova missão é enviada a ele, onde ele teria que escapar do lugar em que estava. A falha resultaria em perder sua vida como penalidade. Por sorte, ele consegue fugir e sobreviver, completando a missão. Porém, logo em seguida surge um portal do qual sai um goblin que rapidamente ataca ele. Após ser ferido, ele percebe que tudo aquilo é real. Inicialmente, ele tenta fugir, mas outro painel aparece informando que ele está no tutorial e que algumas áreas estão limitadas. Sem escolha, ele teria que enfrentar a criatura. Uma mensagem do sistema informa que a sincronização de sua conta foi concluída e uma compensação foi dada ao usuário. Como a recompensa é superior ao seu nível atual, uma alteração é feita, tornando seu corpo mais ágil. Com isso, ele é capaz de derrotar o monstro. Após derrotar vários outros monstros, ele finalmente termina o tutorial. Como esse seria o dia do lançamento do Mundo dos Sonhos 2, ele acredita estar dentro do jogo, e ao abrir sua tela de status, descobre que devido ao seu nível, seu corpo celestial de rank S está tendo limitações. Essa habilidade foi adquirida após passar o mês inteiro evoluindo sua conta. Como o Mundo dos Sonhos era muito difícil de ser jogado, muitos desistiram com o tempo, e aqueles que permaneceram no rank 12 do jogo eram considerados como deuses. Com o anúncio do Mundo dos Sonhos 2, ele teve a oportunidade de escolher 3 habilidades da sua conta antiga, e agora o rank número 1 terá que recomeçar tudo novamente, mas agora sendo o próprio personagem, e ele terá que usar todo o seu conhecimento para sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, onde ele acabou sendo invocado para outro mundo como um herói. Quando ele foi invocado inicialmente, acreditou ser o grande escolhido. Durante a sua jornada fez um grupo de aliados importantes para ele, lutando em várias batalhas, arriscando sua vida, criando vínculos e paixões que acreditava que nunca teria, e também despedidas tristes, sendo o único que sobreviveu até o final da jornada, carregando os sacrifícios do passado em suas costas para erradicar todas as coisas injustas desse mundo. E finalmente a batalha final tinha chegado, onde ele iria enfrentar o Lorde Demônio. Ele lutou sozinho, apenas com uma espada em sua mão, e após uma intensa batalha ele saiu vitorioso. Com isso ele acreditava que finalmente poderia retornar para sua casa. No entanto, para sua surpresa, ele acabou voltando para o início, quando foi invocado neste mundo. E é quando ele descobre que está dentro de um mundo que sua jornada se repete. Após várias repetições, ele já tinha se tornado tão forte que até mesmo o Rei Demônio não era mais capaz de encostar nele. Ele já tinha feito de tudo para voltar ao seu mundo, mas tudo se repetia. Quando ele derrotava o Rei Demônio, onde ele até deixou o Rei Demônio governar tudo, mas nada funcionava. Ele já conseguia terminar sua jornada em menos de um dia. Ele não sabia mais o que fazer, onde até mesmo matou todos os deuses. Após conversar bastante com o Rei Demônio, ele tem uma nova ideia, onde ele vai fazer com que outro herói derrote o Lorde Demônio. Após retornar para o início, novamente ele consegue uma pedra para invocar outro herói. Com isso ele traz outro humano da Terra. Ele acreditava que desta vez conseguiria escapar dessas repetições, porém o herói que ele invoca não quer seguir as suas ordens. Mesmo tentando invocar outro, sempre o mesmo aparecia, e agora sem escolhas, ele vai ter que procurar uma forma de fazer com que esse herói novato derrote o Rei Demônio para ele ser capaz de voltar para casa. E ele vai usar todo o seu conhecimento, e sendo o ser mais poderoso desse universo, ele vai usar isso ao seu favor para alcançar seu objetivo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que um dia, enquanto estava jogando em seu computador, sente uma forte dor em seu coração, que acabou ocasionando sua morte. Porém, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele descobre que foi parar em outro local. Para ser mais exato, em outro mundo. Ele logo se encontra com outra pessoa que fala que aqueles que entram no covil dos monstros só poderá sair quando o chefão for derrotado. E é quando ele descobre que esse mundo é estruturado como um jogo. Como ele não possuía nenhuma habilidade
habilidade especial decide ficar de longe assistindo os outros jogadores derrotarem o chefe final, porém todos os guerreiros são derrotados facilmente, assim que também seria morto. Ele tem o plano de mentir sendo um dos filhos do chefão na esperança de sobreviver, onde iria usar o seu sangue, mas o que ele não esperava é que o sangue do chefão era totalmente verde. Por sorte ele acredita ser seu filho, no entanto isso era tudo planejado pelo chefão. Após ser morto novamente ele é renascido, onde agora ele tinha que passar por uma série de treinamento onde todas as vezes ele era morto e renascido. Com o passar do tempo sua primeira missão era se tornar um desafiante, onde só pôde ativar esse status quando conseguir matar um monstro. Após se tornar um desafiante pode entrar no centro de treinamento para escolher uma classe onde cada um tem suas habilidades únicas, e assim entrar no covil de monstros para obter riquezas, equipamentos e pontos de experiências e se tornar um ranker alto. Após matar seu primeiro monstro ele se torna um desafiante onde ele pode ver seus status em uma tela como se fosse um jogo, e agora sem muitas escolhas sendo considerado filho de um dos maiores chefões, ele vai trilhar um novo caminho, onde terá que enfrentar poderosos monstros para ficar muito mais forte para se sobreviver neste inferno enquanto tenta encontrar um meio de sair. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Roel, onde em sua vida passada ele era apenas um estudante universitário de 20 anos, que ficava preso em seu quarto jogando, e tudo isso mudou quando ele sofreu um acidente que tirou sua vida, mas para sua surpresa ele reencarnou em um jogo no qual ele jogou em seu passado. Ele reencarnou em um infame herdeiro nobre e um pequeno tirano, sendo o antagonista principal do jogo. Pelo que ele se lembrava, em 10 anos ele seria destruído pelo grupo do personagem principal nas mãos da sua irmã adotiva. Como ele sabia desses eventos ele rapidamente decide achar um jeito para evitar esse final ruim, porém ele não conseguia encontrar uma forma de mudar os eventos, mas para sua sorte, logo após isso um sistema é iniciado, onde agora ele é capaz de conseguir pontos de afeto para fazer trocas na loja, onde ele pode conseguir habilidades muito poderosas, mas em troca por muitos pontos, e também fortalece muito seu corpo. Como ele é apenas um iniciante, o sistema dá para ele um presente, um item que vai ajudar no seu carisma para conseguir afeto mais fácil. Com isso ele decide testar com uma de suas empregadas, e logo ele descobre que é bastante fácil conseguir os pontos igual no jogo, e agora sendo chamado de Roel, o antagonista odiado do jogo, ele vai ter que buscar meios para conseguir sobreviver nos próximos 10 anos, onde ele vai ter que passar por vários problemas, inimigos que querem ele morto, mas com a ajuda desse sistema de afeição, ele vai usar ao seu favor para fazer amizade com várias garotas para conseguir bastante pontos para trocar por novas habilidades fortes, e assim se tornar o novo protagonista dessa história. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Hassol, onde ele era apaixonado pela academia, e estava prestes a bater o recorde de levantamento de peso no campeonato mundial, onde ele iria se tornar o ser mais poderoso ultrapassando a humanidade. Porém durante o levantamento o seu coração não suporta e ele acaba desmaiando, mas para sua surpresa após abrir seus olhos novamente ele estava em um lugar totalmente diferente, com várias galinhas estranhas ao seu redor. Inicialmente ele acreditava que tinha ido parar no inferno pelo ressentimento das galinhas por comer tanto peito, e pouco tempo depois ele descobre que agora é capaz de ver as proteínas dessas galinhas. Como ele estava com fome decide comer algumas, mas neste momento ele percebe que seu corpo está muito menor que antes. Quando ele olha seu reflexo no rio descobre que todos seus músculos se foram se tornando um frango. No entanto ele acredita que o esforço não vai trair ele, com isso decide treinar, mas após 3 meses de treinamento duro ele não ganhou nenhum músculo, e logo em seguida uma enorme galinha aparece e começa a atacá-lo. Sem muitas escolhas ele apenas foge, mas neste momento sua skill é ativada avisando que essa enorme galinha tem uma enorme quantidade de proteína, onde se comer o peito dela ganhará uma nova skill rara de recuperação muscular. Após ver isso rapidamente Hassol decide atacar esse monstro e com suas novas habilidades ele dizima essa enorme galinha facilmente, porém nessa época ele ainda não sabia que tipo de lugar é esse que ele veio parar, onde existe vários tipos de criaturas que ele nunca tinha visto na sua vida, e com isso agora Hassol neste novo mundo vai ter que partir em uma nova jornada em busca de recuperar seus músculos novamente e ao mesmo tempo encontrar uma forma de voltar ao seu mundo.